Qual bom e qual suave é que os irmãos vivem em união. Como é maravilhoso estarmos na casa de Deus para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós queremos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta tarde, em um culto diferente pela tarde. Geralmente começamos o culto às 18, mas hoje de uma maneira diferente, especial, estamos iniciando às 16 horas. E eu quero nesse momento convidar todos que se coloquem em pé e vamos falar com Deus nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe em paz aqui. Pedimos agora a tua bênção também sobre aqueles que estão em casa, ouvindo a tua palavra neste momento, cultuando a ti, louvando o teu nome. Abençoe cada um de nós, que o Senhor continue reinando no nosso meio e recebe toda a adoração, todo o louvor nesta noite, que isso é só para ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Amém. Viemos para adorar aquele que é único, digno de receber todo louvor, honra e glória, que se entregou por nós e deu um sacrifício tão grandioso que nós não podemos saber calcular o preço que foi pago na cruz. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Eu nunca saberei o preço
dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Louvado seja Deus. Ainda em pé. Vamos fazer a leitura bíblica em 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vamos todos ler esse versículo? Versículo 5, em uma só voz. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Louvado seja Deus. Vamos agora estar ainda louvando ao Senhor. Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos. São as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Rei das nações, Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará,
nações, todas as nações virão e adorarão diante de ti, e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Use suas mãos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Esse dom, só vou pedir um pouco para aumentar um pouquinho o microfone. Tá um pouquinho baixo. Esse dom que nós recebemos, nós não devemos guardar para nós. Jesus Cristo mudou o nosso viver e por isso nós temos uma alegria tão grande que nós abundamos. Nós não fazemos questão de guardar para nós. Amém? Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje ao meu coração, diferente hoje ao meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Ele deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. O amor O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Ele deu-me o seu amor. Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou meu viver.
É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Veja a luz do Senhor que brilha e no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, brilha forte nos povos sempre. Brilha, Jesus, deixa a chama arder. Fonte de amor, faz jorrar sobre os povos sempre. Brilha, Jesus, deixa a chama arder. Eis que chega o outono incrível, mas inigualmente audível. E o teu sangue precioso eu vou entrar. e as trevas da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, brilha forte nos povos sempre. Brilha, Jesus, deixa a chama arder. Fonte de amor, faz jorrar sobre os povos sempre. Brilha, Jesus, deixa a chama arder. Jesus, Brilha, Jesus. Brilha forte, os povos sempre. Brilha, Jesus, deixa a chama arder. Fonte de amor, faz jorrar sobre os povos sempre. Brilha, Jesus, deixa a chama arder. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu quero convidar aqui os continentes, que as pessoas estão representando agora os continentes. Nós estamos no mês da campanha de missões mundiais. Éramos para começar desde março, mas por conta desse todo processo aí da MP, e a gente então estamos abrindo hoje missões mundiais. Que os irmãos estejam orando. Eu vou pedir para que a tia Rejane, a diaconisa, faça a distanciamento, né? Vamos seguir todo o protocolo. Isso, muito obrigada. Nós estamos começando hoje, né, dando início à nossa campanha de missões mundiais, e queremos convidar todos os irmãos, aqueles que estão em casa, que estejam orando pelos nossos missionários, que estão espalhados pelo mundo. Iremos fazer nesse momento agora nosso tema, vamos conhecer nossa divisa, vamos conhecer o nosso hino oficial, e eu vou pedir para que você se coloque em pé mais uma vez. A gente vai estar agora recitando o nosso tema, nossa divisa, o nosso hino oficial. O nosso alvo é de R$5.000 para ajudar os nossos missionários que estão espalhados pelo Brasil. Mas você também pode cooperar orando, intercedendo a Deus por essas vidas que estão em outros países falando de Cristo. Convido o Ministério de Louvor, o grupo de louvor, para estar aqui conosco. A gente vai recitar primeiro o tema, depois a divisa e logo após o hino. O tema:
Viva o poder de Deus. Foi só um ensaio. Vamos falar em uma só voz. 1, 2, 3. Viva o poder de transformar. Divisa. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Então viva o poder de transformar. Transforme vidas através da sua vida, falando de Cristo para as pessoas que precisam. Foi por sua graça e pelo poder do Espírito, Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus, dos testemunhos do nosso Senhor. Não me envergonharei, lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva Jesus é poder. Viva Jesus é poder. Vida para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder. Jesus é poder. Vida para todo aquele que crê, para todo que crê. A salvo aflito, a cura para todos, a esperança para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições. Lágrimas e aflições não poderão impedir. Não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Vamos cantar em uma só voz. Viva Jesus é poder. Viva Jesus é poder. Vida para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Transformação. Viva Jesus é poder. Vida para todo que crê. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Mais uma vez, Jesus é poder. Jesus é poder. Louvado seja Deus. Nesse momento, a gente vai fazer um momento de intercessão pelas nações, por todos os continentes. Nós estaremos orando agora pelo norte, pelo sul, pelo leste, pelo oeste, em todos os países que estão espalhados por este mundo. Então você vai virar para um lado, para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul, e vai levantar sua mão nesse momento e estar intercedendo a Deus por essas vidas que estão espalhadas por esse mundo, pelos missionários, por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, por aqueles que sofrem por amor a Cristo. E você que está em casa também, levante nesse momento, levante-se e vire em uma direção e clame a Deus pelas nações. Eu convido nosso irmão Carlos, que vai estar fazendo esse clamor junto com vocês. Glória a Deus. A paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Vamos interceder, que a palavra de Deus é poderosa. Amém. Viva o poder de transformar.
E esse poder vem do alto, esse poder vem dos Pais das luzes, o nosso Senhor. Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele pode fazer muito mais do que você está pedindo nesta hora. Coloque a vida de cada missionário, coloque a vida de cada um deles, das suas famílias, dos seus irmãos, porque como foi pregado nesta manhã de domingo, eles são os nossos irmãos e nós devemos orar por eles, interceder para que Deus continue trabalhando, agindo, mudando, transformando vidas para a glória do reino do Senhor. Ó Deus santo e maravilhoso e eterno, te louvamos, meu Senhor. Te louvamos pela beleza da tua santidade. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é um Deus único, Pai. Não existe outro além de ti. Não existe um Deus tão tremendo, tão poderoso e tão temível, Senhor, como o Senhor, meu Pai. Nós te louvamos porque tudo que existe, Pai, são obras de tuas mãos, Deus. Suas mãos poderosas, grandes e tremendas, Senhor. Ó Deus santo, nós queremos nesta manhã, nesta tarde, ó Deus, de domingo, apresentar os nossos irmãos missionários, espalhados, ó Deus, por todos os continentes. Deus santo, o Senhor sabe como é difícil trabalhar num país fechado, onde não há liberdade, ó Deus, da pregação da palavra. Meu Deus, cuida destes homens, cuida dessas mulheres, cuida dessas famílias, meu Pai, no nome de Jesus. Dê o conhecimento que eles não têm, meu Deus. Dê o entendimento, a estratégia, meu Pai, a coragem, meu Deus. A força que vem do Senhor, meu Deus. Cuida deles, meu Pai. Livra eles do mal, meu Senhor, em nome de Jesus. Guarda o Senhor. Ó Deus santo, cada missionário, meu Deus, enche-o com teu Espírito, Senhor. Fortalece eles, meu Deus. Sustenta com as tuas mãos grandes e poderosas, meu Deus. Porque só o Senhor pode fazer isso, meu Deus. Transformar vidas, Senhor. Fortalecer, dar, ó Deus, a graça que vem do Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, cuida deles, Senhor. Cuida deles porque são os nossos irmãos, Pai. São pessoas feitas à sua semelhança, meu Pai. Cuida deles e livra-os do mal, Senhor. Dê-lhes estratégias, meu Deus. O sustento que eles precisam, meu Deus. A força, Deus. Ó Deus santo, no nome de Jesus, repreende o desânimo, meu Deus. Repreende o medo, Senhor. Repreende, meu Pai, a palavra dura, meu Deus, em nome de Jesus. Não deixa prosperar, não, meu Senhor. Mas, ó Pai, cuida de cada um deles, Deus. Porque eles precisam de Ti, meu Deus. Eles precisam, muitos deles, ó Deus, se sentem só, meu Deus. Se sentem, ó Deus, abandonados. Se sentem, ó Deus, procuram uma pessoa para conversar e não tem, meu Deus, porque não é permitido desabafar. Mas, Pai, que Teu Espírito esteja ali, meu Deus, trazendo esse ânimo, essa força, esse cuidado, meu Deus, que só o Senhor pode dar, meu Deus. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, cuida, Senhor, de todos os nossos missionários, cuida dos nossos irmãos espalhados por todos os continentes deste mundo, Deus. Cuida de cada um, Deus. E, ó Deus, te pedimos também que a cada dia, Deus, a Tua palavra venha transformar vidas, Deus. Levantar missionários, Deus. Missionárias, Deus. Pessoas com coração voltados para Te servir. Voltados, ó Deus, para ajudar essa obra. Voltados, ó Deus, para orar, para interceder, para lembrar, meu Deus, desses irmãos e irmãs que estão tão distantes dos seus familiares, Deus. Ó Deus Santo, no nome de Jesus, usa essas pessoas para ofertar para a Tua obra, Deus. Para manter esta obra, Senhor. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, levanta as pessoas para ir, ó Deus, e trabalhar neste campo, ó Deus, tão maravilhoso que é o missionário, Pai. Cuida desta igreja, Deus, porque aqui também tem missionários, Deus. Pessoas de oração, intercessores, ó Deus, colunas, Senhor. E nós Te louvamos, ó Deus, por essas vidas, Senhor. Porque, Deus, ai de nós, Senhor, se não fosse o Senhor. Nós Te louvamos por tudo, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor continua ouvindo a oração que se faz nesse lugar. O Senhor continua atendendo, Deus, a oração que se faz neste lugar, Senhor. E eu creio nisso, Pai. Em nome de Jesus, esta palavra é viva, Deus. E é fiel, Senhor, quando diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para nos ouvir. O Senhor empresta os seus ouvidos para nos ouvir e atende, Deus, por amor, por bondade, por graça.
Em nome de Jesus oramos, Deus. Amém, Deus. Louvado seja Deus, podeis assentar. Vamos agora estar ofertando a Deus nossos dízimos e oferta. Podem sentar vocês também, viu? Eu convido nossa diaconisa Rejane. Os irmãos estão com a oportunidade agora de ofertar a Deus os dízimos e ofertas. De pregai em nome do Senhor Jesus, e os olhos para ver que é tempo de ceifar e de confiar que Deus sempre cumpre o que nos diz. Em toda circunstância e graça, força nos dará, para que o mundo creia e de pregar a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. E de pregar em nome do Senhor Jesus, secai os olhos, consolar, que o mundo triste está, e de restaurar o homem aflito e sofredor. Seu fardo Deus aliviará, sua graça bastará, para que o mundo creia e de pregar a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Para que o mundo creia, para que o mundo creia e de pregar a Cristo. Só nele há perdão, só De pé. nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Nossa irmã Rejane. Os irmãos podeis assentar e vamos agora ouvir a palavra de Deus com o nosso irmão José Santos. Irmãos, a graça e a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma satisfação poder estar aqui, né? Eu costumo sempre saudar a igreja com a frase do apóstolo Pedro, no momento em que Jesus e eles estavam na transfiguração. Apareceram Moisés e Elias, e Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Faço minha essas palavras de Pedro, bom é estarmos aqui. Tá? Eu quero dizer que fiquei muito contente com o tema proposto pela Junta de Missões Mundiais. Tá? É uma satisfação, é muito bom
viva o poder de transformar. E nós precisamos viver esse poder. Nós precisamos passar para as pessoas a necessidade de transformação. E Deus quer nos usar. Pode ter certeza disso. Quando eu recebi esse tema, de imediato me veio em mente um texto bíblico que eu acho que tem tudo a ver com o tema. E eu convido aos irmãos que fiquem de pé para nós lermos o texto, que é Mateus 10, a partir do versículo 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, chamado Simão Pedro e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Orfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Senhor Deus e Pai, que Tu possa nos entender a Tua palavra, que saiamos daqui, meu Deus, melhores do que aqui entramos, que saiamos edificados. A oração que Te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto chamou muito minha atenção. Se vocês observarem bem o início do versículo, o versículo 1, começa dizendo: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Eu poderia resumir isso, mudar um pouco isso e dizer que Jesus Cristo deu autoridade e poder aos discípulos para transformar a vida. Em outras palavras, esse versículo está dizendo isso. Por onde vocês passarem, encontrar alguém, transforme a vida do enfermo em curado, em escravizado pelo demônio em liberto. Tá? Então, Jesus Cristo deu a esses homens o poder de transformar vidas. Jesus Cristo chama os 12, instrui os 12, prepara os 12 com a seguinte missão: de propagar o reino dos céus. Esses 12 homens receberam e entenderam o chamado. Há um deles que resolveu mudar de time, jogar pelo outro lado, Mas Jesus Cristo deu a eles o poder. E, felizmente, esses homens, eu vou tirar aqui que está atrapalhando um pouco. Felizmente, esses homens entenderam o chamado que esse evangelho chegou até nós e transformou minha vida, e eu acredito que transformou a vida dos irmãos. Só que essa missão desses 12 homens, hoje nos pertence. Hoje nós somos responsáveis por ser instrumento de Deus na transformação de vidas. A missão que começou com os 12, hoje é da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E o fato de ser da Igreja do Senhor Jesus Cristo, no momento atual, me preocupa. Confesso aos irmãos que eu tenho uma certa preocupação. Antes de eu dizer qual é a minha preocupação, melhor, eu vou dizer qual é a minha preocupação através de um testemunho que a irmã vai colocar em exposição agora. Isso, eu estou lendo o livro, já li e estou relendo um livro chamado Maravilhosa Graça, escrito por Philip Yancey. Eu gosto muito desse livro e desse autor. E ele conta que ele, em conversa com um amigo dele,
o amigo dele lhe passou um testemunho que aconteceu em Chicago. E foi esse o testemunho que o amigo dele lhe passou. Uma prostituta veio falar comigo e contou que passava por terríveis dificuldades. Conta o amigo a Felipe Ansa e ele coloca no livro. Sem lar, doente, incapaz de comprar comida para si e para a filha de 2 anos de idade. Entre soluços e lágrimas, contou-me que estivera alugando a filha de apenas 2 anos de idade a homens interessados em sexo pervertido. Ela ganhava mais alugando a menina por 1 hora do que poderia ganhar ela mesma em uma noite. Tinha de fazê-lo, dizia, para sustentar o vício das drogas. Eu mal aguentava ouvir sua história sórdida. Em primeiro lugar, porque eu me sentia legalmente responsável, tendo de denunciar casos de abuso contra crianças. Mas, naquele momento, eu não tinha ideia do que dizer àquela mulher. Finalmente, perguntei a ela se nunca havia pensado em ir a uma igreja para pedir ajuda. Nunca esquecerei do olhar assustado que vi em seu rosto. Igreja, ela exclamou. Por que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente. Eles vão me fazer sentir ainda pior. Isso me chamou a atenção, o testemunho dessa mulher. Porque eu lembro que o Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve, ele conseguia atrair para si pessoas marginalizadas. As pessoas iam ao encontro de Jesus Cristo em busca de soluções. As pessoas não tinham receio de ir até o Senhor Jesus. Mas, infelizmente, muitas vezes, pessoas, a exemplo dessa mulher, têm receio de ir à igreja com medo de serem ridicularizadas. A nossa missão é de ajudar a transformar a vida de pessoas marginalizadas. Pessoas que estão nas trevas, pessoas que estão servindo a Satanás. E muitas das vezes, como igreja, nós impedimos que essas pessoas possam ver e sentir a presença do Senhor, onde nós nos reunimos como uma agência do reino de Deus. A missão dos discípulos chegou até nós, porque eles foram responsáveis e comprometidos com essa obra. E eu fico pensando, até onde nós vamos como igreja, qual a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento com a obra para que pessoas possam ser libertas da escravidão, do pecado e de tantas outras situações que precisam que suas vidas serem transformadas. Tá? Jesus Cristo escolheu 12, instruiu esses 12. Jesus Cristo escolheu, chamou a mim, chamou cada um de nós. Mas todos nós estamos escrevendo uma história. Aqueles 12 homens, eles, a princípio, eles aceitaram o desafio da relevância no mundo. Um deles abandonou, e aí me preocupa porque, assim como ele abandonou, ele mudou de time, vai lá que eu, daqui a algum tempo, eu mude também. Tá? Existe uma preocupação, e aí nós precisamos estar em constante vigilância. A Bíblia nos orienta, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, nenhum de nós é forte o suficiente, que não precisamos estar a todo tempo alerta, lutando contra as investidas de Satanás. Satanás, ele investiu na vida dos 12. Em um deles, Satanás encontrou terreno fértil e fez o que ele fez. Porque a gente até pergunta, como é que alguém que viu o que Judas viu, ouviu o que Judas ouviu, finalmente fez o que Judas fez? Judas viu Jesus Cristo ressuscitar mortos. Judas viu Jesus Cristo caminhar sobre as águas. Judas viu Jesus Cristo multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar milhares de pessoas. Judas tinha tudo para não desviar, não sair daquele caminho, não deixar de seguir o Mestre. Mas ele seguiu. Nós podemos, irmãos, ver, testemunhar e viver muitas coisas. Mas corremos o risco de, em determinado momento, nós mudarmos de time. Por isso a importância de estarmos o tempo todo alerta. Às vezes eu me pergunto, será que eu sou um representante legítimo desse reino de Deus? Né? Será que as pessoas veem Jesus ao olharem para mim?
né, a igreja, de que forma a igreja ela pode contribuir para a transformação de vidas. O que faz uma igreja relevante? Não é, eu entendo que não é a sua estrutura física, não é a quantidade de membros que ela tem, não é o seu poder aquisitivo, sua condição financeira, mas o que faz uma igreja relevante é o seu poder de transformar vidas no local onde ela está instalada. E nós precisamos, irmãos, trabalhar para isso. Porque vamos aqui imaginar que, de repente, Jerizinho tem que fechar as portas. Nós não vamos mais nos reunir aqui. Isso não é profecia, não, tá? É só uma ilustração. Não vamos mais nos reunir aqui. Vamos fechar as portas. Cada um vai para o seu caminho, vai escolher um outro lugar. Qual o prejuízo que a localidade aqui sentiria com a ausência de Jerizinho? Será que os vizinhos, será que o bairro iria sentir falta dessa unidade do reino de Deus? Né? Com que propósito é que nós estamos servindo a Cristo? Com que intenção cada um de nós deixamos as nossas casas, viemos para aqui cantar, louvar, ler Bíblia, contribuir? Qual o propósito? Nós estamos vendo, irmãos, milhares de pessoas sofrendo e precisando serem transformadas, terem suas vidas transformadas. Tá? Judas, ele mudou de time, ele deixou de os ensinamentos de Jesus Cristo, ele abriu mão. Mas nós precisamos dar continuidade a esse chamado. Nós não podemos abrir mão desse chamado. O Senhor Deus, Ele quer contar com a gente, Ele precisa da gente. Quando eu digo que Ele precisa, não é que Ele tenha necessidade da gente, mas Ele se deixa precisar. Ele se faz precisar, Ele quer nos fazer útil no seu reino. Quando Ele chama os discípulos e diz, ide, né, pregai as pessoas, curai os enfermos, é que Ele sabe que tem pessoas enfermas. Esse poder foi dado aos discípulos, mas também é dado a nós. Aqueles homens entenderam isso. Vou pedir à irmã que deixe o texto, irmã, exposto aí, por favor. Mateus 10. E nós vamos comentar alguns versículos dele. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Né? Esse Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, ele traz um conceito de graça que me chamou muita atenção. Porque nós somos salvos. Mas nós somos salvos não por nossos méritos. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não é mérito de nenhum de nós. E Philip Yancey, ele conceitua a graça da seguinte forma. Ele diz, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Como também não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Deus me ama. A graça de Deus, o amor de Deus sobre nós, para conosco, independe da nossa participação no reino. Independe da nossa visão do reino. Deus nos ama independentemente do que somos ou do que fazemos. Ele nos ama pela sua graça. Tá? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. No versículo 5, ele diz o seguinte, versículo 5, ordenou-lhes dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Eu quero chamar a atenção desse versículo, porque parece um pouco estranho o que Jesus Cristo está dizendo. Será que Jesus Cristo está excluindo pessoas? Tá? Não, Jesus Cristo ele não está excluindo, mas o que Jesus Cristo está querendo dizer é o seguinte, o reino está próximo, então é necessário que os súditos desse reino, primeiro eles experimentem o que esse reino tem para eles. Antes de transformar a vida de pessoas lá fora, vamos transformar a vida das pessoas do reino. Trazendo para a nossa realidade, nós somos uma igreja. Nós recebemos de Deus a missão de transformar vidas. Mas é preciso que nós nos preocupemos com as vidas que estão aqui dentro. Quantos de nós ainda estamos precisando ter a nossa vida transformada? Então é preciso que a gente trabalhe com esse sentido, com esse objetivo.
ter as nossas vidas transformadas, para que aí sim possamos ir e ajudar a transformar a vida das outras pessoas. Né? Não é possível, né, a gente, anos e anos de vida cristã, encontrar pessoas que não falem com pessoas dentro da igreja. Pessoas que ainda vivem como se ainda estivesse no mundo, mas está dentro da igreja. Então, precisamos transformar, precisamos entender que a transformação ela é necessária. Eu não posso continuar sendo o mesmo José Santos de antes de ter entregue a minha vida ao Senhor. É preciso de que durante essa minha caminhada, alguma coisa tenha mudado na minha vida. Eu preciso entender que Jesus Cristo, Ele reina e que eu sou um representante do reino. Então, eu não posso comprometer todo o reino por causa da minha irresponsabilidade. E isso eu entendo que todos nós precisamos pensar assim. Quantos de nós estamos precisando corrigir algo em nossas vidas? Sermos transformados, termos as nossas vidas mudadas para melhor. E é isso que Jesus Cristo quer fazer conosco. Porque no momento que a gente entenda esse propósito de Deus, esse propósito de Jesus, irmãos, o inferno não vai resistir à igreja do Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerá contra nós. Apocalipse 12, versículo 10, diz que Satanás, ele fica nos rodeando e procurando nos acusar. Ele comparece diante de Deus com o objetivo de nos acusar. E se nós temos erros, temos pecados e não confessamos esses pecados, é uma arma muito forte nas mãos de Satanás para ele nos acusar. São brechas que nós muitas vezes damos. Eu não estou dizendo aqui que nós não vamos pecar porque somos humanos, nós corremos esse risco de cometer pecados. Mas uma coisa é cometer pecado e outra coisa é viver no pecado. Nós não precisamos viver no pecado, isso é coisa da natureza humana, é do velho homem. Como novo homem, como uma nova natureza, nós precisamos entender que o pecado não faz mais parte das nossas vidas e que nós precisamos a cada dia lutar contra ele. Tá? Sendo assim, nós vamos ser uma igreja vencedora. Sendo assim, irmãos, as pessoas vão entrar nas nossas igrejas e não vão ter receios de se aproximar, sejam elas quem forem, tenham o problema que forem, tenham a vida que estejam levando, vão sentir-se seguras aqui dentro. Muitas pessoas, na época do Senhor Jesus Cristo, iam a Ele e o procuravam como refúgio e encontravam refúgio. E nós somos, irmãos, representantes desse reino, com o objetivo de dar refúgio às pessoas que estão precisando, que estão sendo marginalizadas, que estão vivendo presas no pecado. Deus quer contar com cada um de nós. Então é necessário que a gente entenda que para irmos lá fora, transformar a vida das pessoas, é preciso que as nossas sejam transformadas. Quando Jesus Cristo disse a eles, não entreis em cidades dos caminhos dos gentios, nem em cidades de samaritanos, antes vão em busca das ovelhas perdidas de Israel. Vamos primeiro, irmãos, analisar dentro do nosso arraial, vamos aqui dizer, dentro da nossa congregação, dentro da nossa igreja. O que é que nós precisamos melhorar, como é que nós precisamos mudar, e assim nós certamente vamos transformar vida. Eu fiz uma brincadeira aqui, comentando, se houvesse a necessidade de fecharmos as portas, o que é que os vizinhos falariam? Eu sonho, eu acredito muito na igreja, sabe? Eu tenho uma confiança muito grande na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ela não é coisa de homens, ela foi criada pelo próprio Deus, e ela nasceu para vencer, e nós vamos vencer, não pelo nosso poder, não pela nossa força, mas pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele vai nos levar a lugares grandiosos e realizarmos coisas grandiosas, porque Deus é Deus. Ele criou essa igreja com o objetivo de transformar vidas. Começou com 12 homens, hoje somos milhares de pessoas, milhões de pessoas em todo o mundo, com esse mesmo objetivo, transformar vidas, anunciar a todos que o reino é chegado. Na época, Jesus Cristo disse a eles que o reino é chegado, mas nós podemos dizer que o reino já chegou. Porque o Senhor Jesus Cristo já esteve aqui, implantou aqui o seu reino.
E esse reino tem ganho multidões. Um historiador do primeiro século, ele falando da igreja, ele disse o seguinte: essa comunidade cristã, ela cuida dos seus próprios pobres e também dos nossos. A igreja fazia diferença naquela época, e eu creio que ela ainda vai continuar fazendo diferença. Tá? Versículo 6. Mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, em seguida, irmã. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Só coisa fácil de fazer. Não estou vendo nada difícil, nada complicado, tudo simples. Olha só: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Fácil, fácil. Esses homens entenderam isso. E eles realmente fizeram isso. Mas sabe por que eles fizeram? Porque eles sabiam que tudo isso não dependia da força dele, era coisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, e para o Espírito Santo de Deus, é a mesma coisa dor de cabeça como ressuscitar mortos. É a mesma coisa dor de dente como curar um câncer. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós precisamos, irmãos, colocar em prática o que o Senhor tem nos chamado e tem nos ensinado. Quando eu disse que essas coisas são simples de fazer, e aqueles homens fizeram com maestria, porque eles sabiam que não dependia da sua força, dos seus próprios esforços, mas dependiam do Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo que dava a ele esse poder de curar mortos, de ressuscitar mortos, de curar enfermos, de limpar leprosos. É o mesmo Espírito Santo que quer trabalhar na minha vida, através da sua vida, fazer tudo isso. Então, para a gente, é impossível. Mas para o Espírito Santo de Deus é simples. É fácil porque Ele é Senhor. Ele tem o domínio de todas as coisas, irmãos. E Ele quer transformar vidas. Nós fomos chamados por Deus para transformar vidas. De graça recebestes e de graça dai. Eu não vou entrar na questão de proventos, de ganhar ou não ganhar, mas eu quero usar apenas a palavra graça. Quando eu dei o conceito há pouco sobre graça, que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, como não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos, eu quero dizer que a graça precisa estar dentro da igreja. E nós precisamos exalar esse cheiro. As pessoas precisam passar e sentir que essa igreja é uma igreja cheia da graça de Deus. Seja quem for que entre aqui, ou seja quem for que faz parte dessa igreja, possa sentir-se agraciado aqui dentro. Porque a graça é que nos alcançou, irmãos. Nós não temos méritos. Nós não fazemos nada que possa nos garantir a salvação. Porque a salvação é concedida por Deus, não por olhar para cada um de nós e analisar as nossas atitudes, as nossas condutas, e dizer: você é salvo porque você faz isso e aquilo outro. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Spurgeon, ele disse o seguinte: a fé verdadeira é que nos salva. A minha fé, eu sou salvo por meio da fé, porque minha fé não é grande, mas é apenas uma fé colocada na pessoa certa. Porque a nossa fé tem que ser posta em Jesus Cristo. Porque não é uma grande fé que salva, mas uma fé verdadeira, colocada na pessoa certa. Eu coloquei minha fé em Jesus Cristo, porque Ele garante a minha salvação através da minha fé, mas pela graça. E que você e eu, todos nós, possamos ter isso e passar isso para as pessoas. Irmãos, a gente está vivendo um momento crítico em todo o mundo, não é verdade? Existe um vírus aí disseminando pessoas, matando muita gente. A pandemia tomou conta de todo o mundo. Vacinas estão sendo feitas, estão sendo pesquisadas, trabalhadas e aplicadas na vida das pessoas. A Covid-19 é uma realidade. Já tem um pouco mais de um ano e meio aproximadamente, do primeiro caso lá na China.
Mas existe uma outra pandemia, que é desde a fundação do mundo, e que está matando muito mais gente, que é o pecado. A Covid-19, alguém criou a vacina, ou várias vacinas estão sendo aplicadas pelos profissionais de saúde, né, Silvia? Está sendo aplicadas na vida de muita gente. Mas para essa pandemia que existe, chamado pecado, existe uma vacina também que não foi criada por laboratórios humanos, nem foi criada por homens humanos, mas é o sangue do Senhor de Jesus Cristo. Esse sangue tem poder de nos libertar de todo o pecado. Só que, assim como os profissionais de saúde aplicam a vacina nas pessoas que estão com a Covid, Deus nos chamou para nós sermos os administradores, administrarmos o sangue dele na vida das pessoas que estão contaminadas pelo pecado. Deus quer contar com todos nós, irmãos. É preciso que esse sangue derramado na cruz, esse sangue do Senhor Jesus Cristo, possa estar também nas minhas veias, nas vossas veias. E nós possamos aplicar esse sangue às pessoas para que sejam libertadas desse pecado, desse mal, que já matou milhões e milhões de pessoas e continua matando. O mal maior do mundo não é o coronavírus, mas é o pecado. E contra o pecado, só o sangue de Jesus Cristo. O nome desses 12 homens, eles entraram na história. E eu e você, com certeza, nós vamos entrar na história. Mas precisamos, irmãos, fazer com que a nossa participação na história seja agradável. O Senhor possa chegar para a gente naquele dia e dizer: vinde bendito de meu Pai, para o descanso eterno. Tá? Deus possa aplicar sua palavra nos nossos corações. E para concluir, irmãos, dizer: Deus é Deus, Deus é Senhor. Aqueles homens fizeram o que fizeram porque eles viviam na dependência do Espírito Santo de Deus. E que assim sejamos nós, que vivamos na dependência do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te usar. Eu tenho certeza, como eu disse há pouco, o dia que nós deixarmos o Espírito Santo nos usar, nós vamos fazer com que milhões e milhões de pessoas tenham suas vidas transformadas. Eu acredito na igreja. Eu tenho muita certeza que a igreja é a instituição criada por Deus para mudar a vida das pessoas. E nós, eu e você, nós fazemos parte dessa igreja. Então vamos continuar fazendo parte dessa igreja. Não queira entrar na história como alguém que debandou, mas como alguém que continuou. Alguém já disse que o caminho de Jesus, ele não é difícil, ele é apertado. E um caminho apertado não permite distrações. Porque se você caminha no caminho apertado, você tem que caminhar em linha reta. Senão você acaba esbarrando nas laterais. Um caminho largo ainda permite que você faça zigue-zague, mas o caminho de Jesus não é difícil, ele é apertado. Exige da gente toda a atenção necessária para a gente ter a largada e chegarmos, como ele diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um alvo posto. Nós vamos prosseguir e chegar nesse alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Viva o poder de transformar. Aqueles homens entenderam o chamado. Que você e eu, que nós possamos entender esse chamado. Vamos nos deixar usar por Deus e assim sermos instrumento de transformação na vida de tantas pessoas que estão perdidas nesse mundo. Amém? Peço aos irmãos, fiquem de pé, vamos estar orando e encerrando. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja teu santo nome, Deus. Pai, nós te somos gratos, porque esse trabalho começou há mais de 2000 anos atrás, com apenas 12 homens. Mas esses 12 homens, eles tiveram um mestre, tiveram um líder, que os orientou, que os instruiu de forma magnífica. E aqueles entenderam o chamado, entenderam a missão que lhes foram confiada, e eles cumpriram bem, Pai.
cumpriram também, que mais de 2000 anos depois, eles nos alcançou, essa graça nos alcançou, o reino chegou até nós. Deus, que nós possamos, meu Deus, dignificar esse reino, que a nossa participação nesse reino seja algo extremamente positivo. Não diante dos nossos olhos, Pai, mas diante dos teus olhos. Não diante dos nossos juízos, dos nossos julgamentos, mas diante dos teus juízos, Pai, dos teus julgamentos. Que todos nós, Senhor, possamos receber a coroa da vitória, Pai. Deus, perdoa os nossos pecados, porque nós somos falhos, somos homens, somos pecadores. Mas que a gente não tenha prazer em viver pecando, Pai, mas que possamos estar nos corrigindo a cada momento, Deus. Deus, eu sei que Tu quer nos usar. Eu acredito muito, Senhor, na força e no poder da igreja, porque não é algo sobrenatural, é divino, não é humano, Pai. E Tu estás à frente, Tu estás presente. E Deus, que Tu possas estar operando grande na vida do Teu povo. Deus, eu quero Te rogar uma bênção toda especial sobre essa igreja aqui, essa igreja local, a Igreja Batista Monte Gerizim, na liderança dos pastores, do pastor Riedes, pastor Antônio Marcos, dos diáconos, ó Pai, de todo o seu corpo diretivo, e de cada um dos seus membros, Pai, por mais simples que sejam, por mais humilde que seja, por mais novato que seja na fé, que todos nós possamos estar com um único objetivo, meu Deus, é de ajudar a transformar vidas, Deus. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Corrige dentro de nós aquilo que precisa ser corrigido. Toma todos nós. Nos protege, nos livra das investidas de Satanás. Essa é a oração que eu te faço, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Amém. Glória a Deus. Ainda em pé, irmãos. Peço ao irmão Zé que fique aqui. Agradecer ao irmão. Que Deus continue te usando, meu irmão, em nome de Jesus, para a edificação de toda a igreja. Eu quero orar mais uma vez com os irmãos, agradecer a Deus por este